Deuteronômio 23, vamos ler do verso 9 até o verso 14. 23. Deuteronômio 23, do verso 9 até o verso de número 14. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: quando estiverem acampados em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um de seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas ao entardecer, ele se lavará e ao pôr do sol voltará ao acampamento. Determine um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com que cavar. E quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Amém. Nesse texto de Deuteronômio, nós temos algumas coisas bem características, e se vocês perceberam a leitura, bem estranhas aqui, né? Coisas que são bem atípicas que a gente vê na própria Bíblia. Mas tudo isso tem a ver com a pureza do povo de Deus em relação ao seu Deus. É o relacionamento que Deus exige com o seu povo. Hoje, a figura que nós temos de Deus, muitas vezes, é uma figura meio embaçada. Que tipo de Deus é esse com que nós servimos? Que tipo de Deus é esse que é conhecido nesse mundo? Ora, é muito simples a gente perceber algumas estranhezas do conhecimento de Deus que é compartilhado no mundo. Por quê? Hoje é muito fácil uma pessoa viver uma vida de pecado e ter certeza que vive uma vida de pecado, mas ainda assim trazer para si o tipo de argumento: Deus é amor, Deus é misericordioso. Então eu posso muito bem me relacionar com esse Deus sem nenhum problema. O meu pecado não vai distanciar Deus, porque Deus é um Deus de amor. Então a pessoa cada vez mais ela peca e ainda assim ela traz para si uma intimidade com Deus. Ela traz para si um relacionamento com Deus. E não é muito longe a gente perceber isso. No nosso trabalho a gente pode ter esse tipo de pessoa. Na nossa casa, no nosso convívio, pessoas que notoriamente vivem uma vida de pecados, mas ainda assim usam esse discurso: Deus é muito bom, Deus é muito amoroso, Deus é muito misericordioso, então Deus vai me perdoar por todas as coisas. Só que nesse texto de Deuteronômio, nós vemos Deus, ele tratando com o povo de coisas tão basilares, tão básicas, coisas que às vezes a gente não consegue perceber. E se a gente estender a noção do pecado, quem dirá pecados maiores? Então o texto vai dizer: quando estiverem acampados em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Essa é a ordem de Deus. Nessa parte do livro de Deuteronômio, Deus está instruindo o povo como o povo deve se portar diante dele. Então calma aí. Eu tenho um Deus, esse Deus é o meu Deus, é o Deus do meu povo, e esse Deus está dizendo a maneira como eu devo me portar. Esse Deus está dizendo a maneira como eu devo adorá-lo, a maneira como eu devo me apresentar diante dele. É uma concepção quase geral, quando a gente lê, principalmente as primeiras vezes, o livro de Levítico, a impressão que a gente tem é: poxa, que livro, para não usar a palavra chato, mas que livro pesado de ler.
A gente que não consegue entender, é muita regrinha. Parece que é uma regra muito grande para um jogo. Olha só, se você fizer isso, tem que matar um cordeirinho, matar um passarinho. Se alguém fizer esse tipo de coisa, tem que fazer. É um livro cheio de regras. Aí a gente pensa, por quê? Nós temos um livro que é cheio de regras. É simples. Por quê? Para se apresentar diante desse Deus, não é de qualquer maneira. O sacerdote, para estar diante dele, tinha todo um processo, toda uma cerimônia. Ele não poderia simplesmente, hoje é o dia da expiação, né? Hoje a gente vai pedir perdão pelo pecado do povo, então calma aí. Vou nem tomar meu banho aqui, vou direto lá para o templo, porque hoje meu dia está cheio de compromisso. Então vou logo lá para o templo, matar lá o animal e orar. Eu preciso fazer alguma coisa, tem que ser rápido. Não, tinha todo um processo e toda uma expectativa do povo em relação às cerimônias do povo. Lembra lá do episódio do pai de João Batista? Quando ele vai entrar no templo e ele não volta na hora certa, que era normal do sumo sacerdote, o povo fica preocupado. Será que ele morreu? Será que Deus fulminou o pai de João? Será que ele não se apresentou devidamente? Será que Deus encontrou esse homem em falta e ali fulminou esse homem? Por quê? Porque existem regras para se apresentar diante de Deus. Pega Nadab e Abiú, pessoas que levaram fogo estranho, fizeram daquela cerimônia algo totalmente diferente daquilo que Deus havia predito. E qual foi o destino desses homens? A morte. Porque Deus, ele ensinou ao seu povo a maneira como que esse povo deve se relacionar com ele. E isso também, de certa forma, é uma expressão do amor de Deus. Deus não só nos considera os seus filhos, mas ele ensina devidamente a maneira como nós devemos nos relacionar com ele. E a ordem de Deus é: mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. É a ordem de Deus manter-se afastado de todas as coisas impuras. E o contexto aqui da ordem de Deus é quando estiverem em guerra contra os seus inimigos. Então, quando vocês estiverem em guerra contra os seus inimigos, prestem muita atenção. Vocês precisam se manter afastados de tudo aquilo que é impuro. De toda a impureza. Vocês precisam se concentrar em todas as coisas. Todas as coisas que eu já ordenei. Porque nós sabemos, quando o povo ele se misturava com impureza, principalmente em contexto de guerra, quando o povo se desviava, quando o povo ia para outros caminhos, Deus entregava o povo na mão dos inimigos. E o povo perecia, o povo morria. Tinha morte no meio do povo, porque o povo não observou as leis. E o povo foi para a impureza. A ordem é: mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Então o texto vai trazer para a gente 2 exemplos de 2 coisas impuras. A gente tem às vezes a noção de o que é impureza? O que é impureza? Qual é a impureza que Deus realmente está pedindo para eu me manter afastado? Então vem várias coisas na nossa mente. Pornografia, mentiras, invejas. Só que Deus está tratando algo muito mais específico. Ele vai dizer o seguinte no verso 10. Se um dos seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas, ao entardecer, ele se lavará e ao pôr do sol poderá voltar ao seu acampamento. A gente pode pensar, olha a circunstância em que Deus está falando sobre impureza. A poluição noturna de um homem. A biologia já mostra que a poluição noturna não é controlada por homem. Ninguém consegue controlar esse tipo de coisa. Mas a ordem é, se o homem tiver poluição noturna, se sujar durante a noite, ele tem que se afastar. Ele tem que se lavar. Determinada hora do dia, ele precisa voltar. E o povo entendia isso muito bem. E o povo levava todas essas coisas muito a sério. Quando a gente vê, por exemplo, em Êxodo,
capítulo 20. Eu peço até que coloquem aqui. Êxodo, capítulo 20, no verso de número 18 e 19. Olha como o povo, ele recebia a mensagem de Deus, e o povo tinha um temor muito grande da ordem de Deus. Olha o que vai dizer o texto. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e o som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Deus está dando as leis para Moisés. Deus está se manifestando nos trovões, nos relâmpagos. Quando o povo olha aquelas coisas à distância, o povo: Moisés, peça para que Deus não fale mais, porque só essa voz de Deus já traz um temor tão grande, que o povo, aquela geração lá do Egito, era uma geração que sempre murmurava, era uma geração incrédula, uma geração rebelde. Moisés, se Deus falar conosco desta forma, nós morreremos. Moisés, que Deus não fale conosco, mas fale você. Olha como a voz de Deus, ela ressoava no acampamento e todos ouviam. E todos tremiam diante de Deus. E todos temiam a voz de Deus. Por quê? Deus está falando. O coração do homem estremecia com a voz de Deus. Quando a tenda que é levada pelo povo de Israel, ela para em certo momento, no texto do Antigo Testamento, e Moisés, ele entra na tenda ali em Êxodo 30, se não me engano, para falar com Deus, porque o povo cometeu um pecado muito grande. Quando Moisés entra na tenda para conversar com Deus, o texto vai dizer que todo o acampamento se levanta e começa a espiar. Ou seja, parece que aquela vizinha, né, que é meio fofoqueira. Deus está falando com Moisés. O povo se levanta e fica assim: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Qual será o resultado dessa conversa? Porque o pecado que nós cometemos é muito grande. Qual será o desfecho de tudo isso? Então o povo fica à espreita, esperando Moisés sair para dar a sentença, para dar as novidades. Por quê? A voz de Deus é uma voz que estremece. Fiquem longe da impureza. E quando o povo vai para a impureza, a condenação chega. A sentença chega. O coração precisa tremer. Precisa entrar em acordo com Deus. A ordem de Deus é: quando estiverem em guerra, se afastem de toda impureza. Uma impureza que nós temos no texto é algo que não faz parte nem da nossa opção de querer ou não, para mostrar que o homem, em todas as circunstâncias, ele é um pecador e ele precisa desse Deus Todo-Poderoso. Outro texto que eu queria ler com vocês é 1 Timóteo, capítulo de número 6, no verso 11. Paulo aconselhando a Timóteo diante das impurezas que existem no mundo. Timóteo, um jovem pastor, podendo ser seduzido pelas tentações de, através do evangelho, conseguir algum lucro, de, através do evangelho, conseguir algum tipo de status. Paulo, diante dessas circunstâncias, Paulo precisa alertar Timóteo, assim como Deus estava alertando o povo de Israel. Então, Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, você, porém, você é um homem de Deus. E por ser homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. A ordem de Deus sempre foi: fujam das paixões, fujam das impurezas, fujam de tudo isso. Ordens que são muito claras, ordens que são muito conhecidas. Mas por que ainda assim nos agarramos às impurezas? Mas ainda assim, temos em nossas mãos impurezas, pecados particulares, pecados que são secretos. E uma analogia muito interessante disso é na própria história bíblica, lá de Sodoma e Gomorra.
Deus vai destruir uma cidade que é impura. Deus vai destruir uma cidade que é imoral. Uma cidade que está dada às indecências imorais, à prostituição. Então Deus vai retirar apenas uma família dessa cidade, que é a família de Ló. Ló não quer sair de Sodoma. Ló quer ficar em Sodoma. Ló está demorando a sair e o anjo está pronto para destruir. Ló quer ficar naquele lugar. Ló criou raízes naquele lugar por algum motivo. Ele criou raízes naquele lugar. Por si mesmo, Ló não sairia daquele lugar. Mas o texto vai dizer que é o anjo que pega Ló pelas mãos e vai arrastar Ló. Arrasta esse homem. Então ele sai da cidade arrastado. Mas ele está deixando a sua cidade. Ele criou raízes ali. Uma cidade de impureza, uma cidade imunda. Uma cidade onde Deus está prestes a destruir. Mas a esposa de Ló, muito bem conhecida, parece que uma tentativa de dar aquela última espiada, aquele último adeus, ela olha para trás e fala, vai ser a minha última olhada para essa cidade de impureza, aquela despedida. E quando a esposa de Ló olha para trás, a sentença dela é apenas uma. Ela vira uma estátua de sal. E às vezes não é isso que acontece conosco? A ordem bíblica é: fuja das impurezas, fuja das paixões. Só que a impureza e a paixão às vezes é uma coisa tão prazerosa naquele momento, é algo que causa bastante alegria, dá um prazer muito grande, a gente precisa ficar, a gente quer ficar mais um pouquinho naquele lugar. Mas Deus, de alguma forma, de um grande amor, Deus nos arranca. Ele puxa-nos pelas mãos e nos... Não, você vai sair daqui. Você vai sair daqui. E a gente naquela despedida, vai ser a última vez, Senhor. É a última vez que eu vou sentir prazer nesse lugar. Então vou dar minha última espiadinha. Então, naquele argumento, vai ser minha última vez. E você olha para trás. E realmente é a última vez. Porque ali existe endurecimento, existe uma cauterização do coração, existe de fato um abandono de Deus. De Deus não se brinca. A esposa de Ló tentou brincar, tentou dar a última espiada. E a sentença dela foi eterna. Ela ficou, talvez, numa posição, né, se a gente pode até pensar nisso, se ela olhou para trás, no momento que ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal, ela está olhando eternamente para aquilo que ela desejou. Ela eternamente está olhando para a impureza. Ela eternamente está olhando para uma cidade de pecado. E alguns eternamente estarão vivendo aquilo que amam ver nessa terra. Só que viverão eternamente no inferno. Mantenham-se afastados das coisas impuras. Versículo 12. Determine um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com que cavar. E quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Isso aqui é muito interessante. Né? Evacuar fezes aqui é realmente fezes. É o cocô. Deus está se importando com isso. Até parece que é meio engraçado. Deus está se importando onde o pessoal vai fazer cocô. É exatamente isso. Mas a gente precisa entender por que Deus se preocupa com isso. Né? O sentido que isso tem. Deus vai dizer o seguinte, olha só. Soldados, fazem o seguinte. Quando vocês forem, né, já vão ter aquela dor de barriga, tem que sair um pouco do acampamento. Não pode ser aqui, cara. Não pode. Aqui está cheio, imagina só, todo mundo faz fezes em vários cantos separados. Vai dar problema. Tem que ser fora do acampamento. E mais, tem que cavar. Então, como objeto, como uma parte do armamento do soldado, ele tinha que ter uma pazinha para poder cavar um buraco, igual gato, e tapar aquilo ali. E qual é a justificativa de Deus? Versículo 14. Pois o Senhor, o seu Deus,
anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Olha o sentido que Deus está trazendo para o texto. Deus, ele está andando no meio do povo. Deus passeia no meio do povo. Seria desagradável Deus passear no meio do acampamento e ver no acampamento fezes. É desagradável para Deus. Ele passear no meio do povo, no meio do seu exército, e encontrar fezes no meio do... É desagradável, já que Deus anda no nosso meio, as fezes precisam ser cobertas. Olha como Deus, ele está trabalhando com o povo. E aqui, nessas duas impurezas, nós vemos dois tipos de caráter envolvido. A primeira, nós vemos a parte da poluição noturna. Ou seja, a pureza do acampamento do povo de Deus tem um caráter que é individual. Um caráter que parte de cada um de nós. E do outro, uma parte que é coletiva. Uma parte que tem a ver com todos nós juntos envolvidos na obra do Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios 13. Segunda Coríntios 13, versículo 5. Nós temos responsabilidades, igreja. Nós temos responsabilidade no local onde nós estamos. E aqui falamos de igreja local. Nós temos responsabilidade com o povo de Deus. Nós temos responsabilidade com a nossa igreja local e responsabilidade com a igreja total. Eu ia falar mundial, mas a igreja universal, mas no sentido de ser geral. Nós temos responsabilidades. E a primeira responsabilidade do texto é uma responsabilidade que é individual. É algo que tem a ver com todos nós. É algo que nós precisamos nos examinar. Por quê? A sua vida está em comunidade. A gente vai ver mais para frente que as nossas condutas trazem tanto benefício quanto malefício ao povo de Deus. Então o texto de Paulo vai dizer o seguinte: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que todos tenham sido reprovados. Olha como Paulo é duro nesse texto. Mas Paulo dá a norma: examine-se a você mesmo. Assim como o soldado, depois da poluição noturna, ele precisa se examinar. Ele precisa olhar para si e dizer: eu estou impuro. E depois disso ele precisa dizer: eu estou impuro e agora eu preciso seguir as normas que Deus exigiu diante dessa impureza. Eu não tenho que camuflar a minha impureza e dizer: eu tive a poluição noturna, mas não vou dizer para ninguém isso não. Eu não quero me afastar da igreja. Eu não quero me afastar do povo de Deus. Eu não quero me afastar e ter que me lavar. O soldado muito bem poderia fazer isso. Quem vai averiguar se ele teve poluição noturna ou não? Mas parte do caráter individual de cada soldado do povo de Deus, de cada membro da igreja de Cristo, se examinar o coração, examinar realmente os problemas que existem em nós: inveja, cobiça, mentira. Tudo isso é dentro de nós. E tudo isso está dentro de nós. Nós precisamos nos examinar e ir diante de Deus para fugir dessa impureza. Porque nós sabemos que abrir para essa impureza, abraçar essa impureza, tudo isso causará danos não só a nós, mas ao acampamento do povo de Deus. Uma coisa interessante de Paulo, que às vezes a gente não consegue perceber, é quando Paulo traz a lista de alguns pecados. Ele sempre gosta de botar algumas listas.
ele coloca lá adultério, fornicação. Interessante que Paulo sempre coloca uma inveja envolvida ali. A gente sabe que casos de adultério são casos que conseguem mexer com toda a igreja. Nós sabemos disso. Talvez conhecemos casos em outros lugares de pessoas que adulteraram, até pastores que fizeram isso. E isso mexeu com toda a igreja, ao ponto de algumas vezes até realmente acabarem. Porque é um problema muito grande, causa danos violentos à igreja. Mas nessas mesmas listas, Paulo traz também inveja. Que, por mais que não seja vista com a mesma forma que o adultério, causa tantos danos quanto o adultério. Então, é nossa obrigação como igreja se examinar. O que está no meu coração? Quais são as minhas impurezas? O que me faz tropeçar? O que faz com que eu seja uma pedra de tropeço para o próximo? O que eu estou fazendo? E examinar e correr para Deus para fugir dessa impureza, como o soldado deveria fazer após averiguar a impureza no seu corpo. Correr para Deus para que se torne puro. Mas também está no coletivo. Pertence a todos nós. Tem uma frase de ordem que vai dizer o seguinte, que a gente ouve bastante aí: meu corpo, minhas regras. E alguns dizem uma frase de ordem também que é um pouco parecida com essa, que é a minha vida e os meus pecados. Ou seja, é a minha vida. Você não tem que se meter em nada do que eu estou fazendo. Porque é a minha vida, eu que vou dar conta com Deus. Então, fica quieto, não se meta. É eu e Deus aqui. É isso comigo e com Deus. Até parece que isso é uma coisa muito boa, né? Você se relacionar com o pecado com Deus. Mas eu vou dizer o seguinte, é a minha vida. Me deixa. Não se meta. Isso aqui é entre eu e Deus. Porém, nós vemos na Bíblia que não existe isso. Mas os nossos pecados, a nossa vida, ela trará consequências, boas ou ruins, para o acampamento. E a gente vai ver alguns textos falando sobre isso, sobre trazer coisas ruins para o acampamento. Mas antes, quero que vocês abram a Bíblia em Colossenses, no capítulo de número 3. Em Colossenses 3, Paulo, ele vai parar, ele vai começar a desafiar a igreja. Nos 2 primeiros versículos, ele vai começar a desafiar, ele vai dizer o seguinte: visto que vocês ressuscitaram com Cristo. Não já fizeram isso vocês? Vocês não dizem que já ressuscitaram com Cristo? Não dizem que são novas criaturas? Então pare e pensa agora. Por que vocês não pensam nas coisas que são do alto? Por que a vida de vocês não está realmente no alto, já que vocês ressuscitaram com Cristo? Então ele vai começar a pontuar problemas que tinham no meio da igreja. Problemas que aqueles que ressuscitaram com Cristo não devem se apegar mais, devem abrir mão dessas impurezas. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Então Paulo vai listar algumas coisas que aqueles que ressuscitaram com Cristo não devem se apegar, coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então Paulo está dizendo, não façam mais isso, façam morrer, fujam dessas coisas. Eu quero que vocês abram, caminhando para o final já, agora,
em Juízes. Juízes, no capítulo de número 6. Juízes não, desculpa. Josué. Josué, capítulo 6. Esse texto é importante porque ele mostra pra gente que não existe isso. É meu pecado, é minha vida. Você não deve se meter. Se você vive em comunidade, se você vive em igreja, a sua vida pertence a todos nós. Aquilo que você faz dentro e fora da igreja tem a ver com todos nós juntos. Seja algo bom ou seja algo ruim. Qual o contexto aqui, irmãos, em Josué 6? Moisés morre, Josué vai assumir o comando de Israel, e Josué vai fazer algo que Moisés não conseguiu fazer. Chegar em Canaã, vai atravessar o Jordão. E nós vemos aqui, se não me engano, é a primeira conquista de Israel. Primeira conquista bélica após o Jordão, entrando em Canaã. Então Deus vai expressar ordens. Deus vai dar ordens ao povo. E a ordem de Deus precisa ser cumprida. Então Deus vai dizer o seguinte: na 7ª vez, quando os sacerdotes derem o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela, com a sua casa, serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Uma ordem expressa. Deus já havia entregado Jericó nas mãos do povo. Qual foi a única ordem de Deus? Vocês devem queimar tudo. Destruam tudo, não levem nada. Não existe despojo nessa guerra. É só destruição. Derrubem tudo. Mas a história não mostra isso. Josué, capítulo 7, versículo 1. Mais uma vez, a história se repete para os israelitas. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Acã poderia dizer o seguinte: é o meu pecado, é a minha vida. Mas não é assim que Deus trabalha com o povo. Mas os israelitas foram infiéis. Quem foi infiel? Foram os israelitas? Foi a família de Acã. Foi Acã como chefe da família que foi infiel ao Senhor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Se fosse o meu pecado e a minha vida, deveria ser: e a ira do Senhor acendeu-se somente contra Acã. Acã trouxe pecado para meio do povo. Acã, com a sua impureza, trouxe o pecado e a ira de Deus para dentro do acampamento. E quais são as consequências disso? Nós vemos aqui, no capítulo 7 ainda, a partir do verso 3, ele vai dizer assim: quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que avancem contra Ai. Envie 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga.
A próxima batalha que Jael deveria travar seria contra a cidade de Ai. Josué manda espias e vê que a cidade é muito fraca. É fácil vencer aqueles homens. Envia alguns homens poucos. Josué faz isso. Mas a ira do Senhor está sobre Jael, porque Acã não obedeceu a Deus. E com a consequência, chegando os homens de Ai. Por isso, cerca de 1.000 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. 36 homens morreram, porque Acã pecou contra Deus. 36 homens morreram, porque Acã trouxe impureza para dentro do acampamento. A vida de Acã tem reflexos muito grandes, não só na sua vida particular, mas na vida do povo. Porque Acã pertence a uma nação. Acã pertence a um país que tem um Deus. A vida de Acã não é uma vida individual, mas aquilo que ele faz tem consequências individuais e consequências coletivas. 36 homens morrem porque Acã fez algumas coisas erradas. Josué capítulo 7, versículo 8. Do 8 ao 12. Olha o que vai dizer. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Gente, pensa nisso daqui. O povo já estava sofrido no deserto. Moisés morre, eles atravessam o Jordão e chegam em Canaã. A primeira vitória, a primeira guerra, eles ganham. Na segunda, Deus nos entregará essa terra. É promessa nossa. E na segunda batalha eles perdem. Homens morrem. Josué para e pensa, meu Deus, e agora? O que aconteceu? Deus está contra nós? O que está havendo? Seremos agora, humilhados pelos os povos vizinhos, porque perdemos a segunda batalha. Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou. Violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Um homem. Mas Deus trabalha com o povo como se fosse a nação, porque Acã pertence a uma nação. Então a história vai se desenvolver ainda. No capítulo 7, versículo 19 ao versículo 21. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor. É a súplica de Josué. Olha a confusão que está. Tu não pode mentir, cara. Pela glória, é como se fosse, jure por Deus agora. Fala a verdade. Meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Não sei se seria forçado a gente fazer uma analogia com que Acã fez com o seu pecado e a ordem de Deus aos seus soldados. Deus ordena, soldados, cubram as suas fezes. Acã
enterra os seus pecados. Acã, ele cava um buraco como um bom soldado. Ele tem uma pazinha. Mas Acã não vai enterrar suas fezes. Acã vai enterrar o seu pecado. Ele quer esconder de Deus a sua impureza, porque ele sabe que Deus está passeando no meio do povo. Mas Acã, Deus, ele consegue ver o íntimo. O autor de Deus vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela consegue fazer coisas maravilhosas ao ponto de discernir as intenções, os pensamentos dos homens. Acã não pode esconder o seu pecado porque os olhos de Deus passeiam sobre toda a terra. Acã foi infeliz na sua tentativa, porque nenhum homem pode fugir de Deus, nenhum homem pode ficar isento dos seus pecados diante de Deus. Acã trouxe maldição para o meio do povo. Então Acã precisa pagar. Ele precisa pagar por aquilo que ele fez. Versículo 25 do capítulo 7. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus e os queimou no fogo. Eu não creio, sinceramente, que Acã, que ele tenha ido para o inferno. Eu não creio nisso. Mas Acã teve que pagar pelo seu pecado. E a ordem de Deus é a morte. Não só ele, mas toda a sua casa, apedrejada e queimada com fogo. E alguns vão dizer ainda: meu pecado, minha vida. Você não pode se meter. Se você pertence a uma comunidade de fé, se você está inserido numa comunidade de fé, a sua vida tem tudo a ver conosco. Aquilo que você faz tem tudo a ver com esse lugar. A sua vida não está divorciada. Não é a minha vida na igreja é diferente da minha vida no trabalho. A minha vida na igreja é diferente da minha vida em casa. Uma coisa não pode se misturar com a outra. Os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão nesse lugar, nesse momento. E a pergunta é: achará o Senhor alguma coisa desagradável em nossos corações? Pecados escondidos? Pecados enterrados? Então o texto de Deuteronômio, ele vai se encerrar no verso 14. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes aos seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Nós vemos exemplos claros no texto de Isaías. O povo se rebelando contra Deus, um povo voltado a uma vida de pecado, um povo voltado a uma vida que todas as autoridades haviam se corrompido. E Deus vai dizer: são os seus pecados que fazem separação entre vocês e o Deus de vocês. São os seus pecados que fazem isso. Porque Deus ele não vai se relacionar com esse tipo de povo que está voltado para a idolatria, que enterra os seus pecados, mas não exponha as sujeiras dos seus corações para que Deus retire a impureza. A ordem é: fujam de tudo isso. Fujam de tudo isso. Porém, quem pode fugir disso? Quem pode levantar a mão aqui essa noite e dizer: Deus pode examinar o meu coração. Deus não encontrará nenhuma impureza. Quem pode dizer isso? Não há quem possa.
A nossa mente constantemente é atordoada, é cercada pelo mal. Pensamentos impuros, desagradáveis, nos cercam. E por vezes, atos são concretizados. E aquilo que pensamos já foi feito. Quem pode dizer, eu sou puro, eu estou puro diante de Deus? Se não fosse nosso Senhor Jesus Cristo, o puro, o perfeito, Deus já havia se afastado de nós. Porque se só nesse pequeno acampamento, quantos pecadores miseráveis não estão aqui? Quantas impurezas somadas de nossos corações não seria suficiente para Deus lançar um fogo no céu e nos destruir? Mas é o Filho que garante a nossa pureza. É o Filho que garante todas as coisas. Paulo vai dizer em Colossenses, para apresentá-los santos, puros, diante de Deus. Como? Através do sacrifício do seu Filho. A nossa impureza precisa ser exposta. A nossa vida pertence à igreja. Tudo que nós fazemos, devemos dar conta, tanto a individual quanto coletivo, porque os olhos do Senhor passeiam em toda a terra. E Deus sabe de tudo aquilo que está no nosso coração. Mas graças a Deus, porque o Cordeiro perfeito nos foi dado. Graças a Deus que o sacrifício perfeito nos foi dado. E quando Deus olha para a sua igreja, Ele vê as obras de Cristo. Ele vê a pureza de Cristo. É por isso que podemos nos aproximar diante de Deus, agora entrar no Santo dos Santos, não ser fulminados, porque ao entrar é Cristo sendo representado. É Cristo nos representando diante de Deus. Mas a ordem é ainda, fujam das impurezas. Fujam de tudo isso. Porque com Deus não se brinca. E Deus não toma o culpado por inocente. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor sabe, Pai, das impurezas que estão no meu coração, Deus. Daquilo que me cerca, daquilo que tenta me seduzir. E o Senhor também sabe das impurezas que cercam o coração dos meus irmãos. Daquilo que cercam todos eles, Senhor. Que seduz com tanta força, que às vezes estamos prestes a ceder à tentação e nos afundar, Senhor, nas impurezas do pecado. Mas assim, Senhor, como um anjo que teve que tirar Ló daquela cidade, que as tuas mãos poderosas possam nos arrancar, Deus, dos pecados. Não nos deixe, Senhor, porque se o Senhor nos deixar, nos lambuzaremos com toda a imundícia que há nesse mundo. Mas que as tuas fortes mãos possam nos arrancar, Senhor, nos livrar de todo o mal, e que possamos seguir constantemente uma vida de santidade. Podemos cair, Senhor, fraquejar, mas nós sabemos que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos põe de pé, e que a nossa esperança venha a estar nisso. Se há alguém aqui essa noite que enterrou os seus pecados no coração, que enterrou os pecados no íntimo, Deus, Pai, que as tuas mãos poderosas possam cavar, Deus, e arrancar toda a impureza. Que nova vida nós venhamos viver, que nova esperança nós venhamos ter, Deus, tudo isso em Ti. Obrigado, Senhor. É assim que nós oramos. Amém.